O nosso assunto de hoje, né, nossa conversa de hoje, é sobre as várias desculpas que o TSE, quanto ao atraso da divulgação dos resultados da eleição do dia 15 e outros assuntos que surgiram durante o dia de hoje. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal Conversa Patriota Brasil, um canal de opinião e entretenimento sobre política e economia no Brasil e no mundo. Se você não é inscrito ainda em nosso canal, por favor, clique e inscreva-se. Também clique no sininho para ser avisado de todos os vídeos que são sempre postados ao meio-dia e deixe a sua opinião nos nossos comentários, são muito importantes para nós e eu respondo a todos. Nosso primeiro assunto é sobre as eleições municipais de 2020 e as desculpas que o Tribunal Superior Eleitoral deu quanto ao atraso na divulgação dos resultados. A suspeita de fraude ficou bem clara com a desculpa de que um supercomputador ter falhado e causado este atraso na divulgação dos resultados em 3 horas. Esse é o tempo suficiente, né, para a manipulação de dados. O TSE tem que se explicar, e se explicar muito bem. Né? O porquê nessa eleição as finalizações foram centralizadas, tem que explicar melhor, porque tem aquela história, né, de ter sido uma tática adotada por causa de uma recomendação da Polícia Federal. Né? Eu achei muito fraquinha essa explicação, né? Porque sempre antes aconteciam que os presidentes de mesa levavam as mídias para o Tribunal Regional Eleitoral, era feita a finalização no Tribunal Regional Eleitoral, o próprio Tribunal Regional Eleitoral já dava, né, o resultado, né, para divulgação na mídia e coisa, e transmitia os dados para o Tribunal Superior Eleitoral, que simplesmente retransmitia esse resultado em cadeia nacional. Né? E era uma coisa bem rápida, né, porque era feita localmente, e os dados, quando eram transmitidos ao Superior Tribunal Eleitoral, já eram fechados. Então, havia uma menor possibilidade de fraude. Agora, estou enviando dados abertos, né, via internet para o Tribunal Superior Eleitoral e lá fazendo a finalização, né, ficou uma coisa muito, no mínimo, suspeita. Né? 2. O porquê que o TSE, em vez de ter o seu próprio sistema fechado de software, né, com transmissão blindada de dados, usa um sistema Linux de código aberto. Né? Para quem não sabe, também não sou lá grande conhecedor de informática, mas sei que o sistema Linux de código aberto pode ser copiado e inclusive modificado. Tem várias versões no mercado, temos o Kurumin, temos o Ubuntu, né? Então é um sistema que para hackers que sabem bastante de informática deve ficar fácil ver os dados que circulam dentro do sistema. Né? Isso é no mínimo estranho. Se universidades federais têm sistema próprio, blindado para que enviarem as provas e documentos para que os alunos não consigam ter acesso a elas antes da data, por que o Tribunal Superior Eleitoral, que é um órgão que resguarda a nossa democracia, não tem um sistema próprio? Né? 3. Como o próprio presidente do TSE, né, ministro Luiz Alberto Barroso, disse, na noite do dia 15, que foi uma falha de hardware. Hardware, para pessoas entenderem, é o equipamento, a parte física, não tem nada a ver com o software, o que transmite, é a parte física lá, aquilo que tu pode tocar, é o computador, é o teclado. Houve uma falha no hardware. Né? Para ver uma falha no hardware,
né? Só tem 3 formas de acontecer isso, né? A primeira, né, uma falha no equipamento por falta de manutenção, né? Isso aí seria uma incompetência do próprio pessoal da manutenção lá do setor de informática, né? Uma sobrecarga de energia que seja mais forte que os filtros de linha, os filtros de energia, né, que tenham sobrecarregado o equipamento, queimado o equipamento. Isso também é uma falta de previsão, né, do pessoal da manutenção, do pessoal da TI, né? E a outra forma seria uma sabotagem interna, física. Teria que ir alguém até lá e sabotar o equipamento, provocando algum dano, né? Isso teria que ser investigado. Para haver falhas no hardware, é só isso que pode acontecer, né? Ou através de uma sobrecarga de energia, né? Ou através de uma queda, bem que um computador daquele tamanho seria um supercomputador, né? Que mais à frente a gente vai ver que não foi bem assim, né? E também por sabotagem, né? Nós temos aqui, será que, daí a gente fica pensando, será que é tão fraca a segurança do TSE, tanto na parte física quanto na parte de TI deles? E se é, qual é o risco que nós estamos correndo na nossa democracia, né? Hoje, no dia 17, né, o presidente do TSE, ministro Luiz Alberto Barroso, em entrevista ao André Chaldex, né, da BBC News Brasil, em Brasília, né, disse que foi firmado contrato do TSE com a Oracle, né, do Brasil, sistemas responsável pelo serviço de supercomputador, né, e responsável em nuvem, né, que vamos ler agora a seguir, certo? Vamos ver aqui a reportagem. BBC News Brasil, né? Como eu disse antes, André Chalders, né, da BBC News Brasil, Brasília, dia 17 de novembro de 2012, às 5h26, né? O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, não realizou licitação para contratar o supercomputador cujo desempenho causou atraso na apuração das eleições municipais neste domingo, dia 15/11. O contrato do TSE com a Oracle do Brasil, sistemas responsável pelos serviços de realização com dispensa de licitação, foi publicado no Diário Oficial da União no dia 25 de março deste ano, com um valor total de 26,2 milhões. Né? Até agora, a Justiça Eleitoral Brasileira empenhou 19,564 bilhões 473 com 36 centavos a favor da filial brasileira da Oracle em 2020. Segundo dados levantados pela BBC News Brasil, usando a ferramenta SIGABRAS do Senado Federal. Não é possível dizer, porém, se todos os pagamentos se referem ao mesmo contrato e nem qual a duração do contrato de 26,2 milhões. O valor de 19,5 milhões inclui empenhos feitos por tribunais regionais eleitorais de alguns estados, embora a maior parte dos gastos seja pelo Tribunal Superior Eleitoral. No entanto, publicado no Diário Oficial, o TSE cita um artigo da Lei de Licitação de 1993 para justificar a dispensa de licitação. Segundo a norma, a compra ou contrato pode ser feito
diretamente, sem licitação, quando houver uma empresa apta a prestar aquele serviço. Outra hipótese é quando o governo precisa do serviço de natureza singular com profissionais ou empresas de notória especialização. Os supercomputadores fornecidos pela Oracle ao TSE são do modelo Exadata X8. São aparelhos com capacidade de processamento muito superior ao computador pessoal e cujo tamanho é um pouco maior do que uma geladeira ou freezer domésticos. O peso de cada aparelho varia de 915 a 400 kg conforme o manual do produto. Segundo os profissionais da área de tecnologia de informação, TI, consultados pela BBC News Brasil, o termo supercomputador não é mais usado. Hoje, os especialistas da área se referem a este tipo de dispositivo como um serviço dedicado de data center. Falar em supercomputador deve ter sido uma forma didática encontrada pela equipe da tecnologia do tribunal. Diferenciar os aparelhos de um computador doméstico, diz o profissional sob condições de anonimato. Questionado sobre o assunto pela reportagem da BBC News Brasil, na noite de domingo, dia 15/11, o secretário de Tecnologia de Informação do TSE, Giuseppe Dutra Janino, disse que o funcionamento do supercomputador era de responsabilidade da Oracle. Ele disse ainda que não se trata de uma terceirização, e sim de um contrato de prestação de serviço. Este computador é instalado por meio de serviço. Ele faz justamente este papel de nuvem computacional, ou seja, é um supercomputador que ele é contratado por meio de uma empresa. Esta empresa é a Oracle. Ela instala esse computador e mantém em funcionamento. É um serviço, justamente não é uma aquisição. Portanto, a manutenção e a conservação e o suporte e o bom funcionamento do equipamento é de responsabilidade da empresa, disse ele. A reportagem da BBC News Brasil procurou tanto a Oracle quanto o Tribunal Superior Eleitoral para comentários na tarde desta segunda-feira, dia 16/11. A empresa disse que não irá comentar o assunto e o tribunal não respondeu a pedidos de informação. A princípio, não há qualquer irregularidade ou ilegalidade no contrato entre a Oracle e o tribunal. TSE muda a versão sobre supercomputador. Desde a lentidão na apuração dos votos foi constatada na noite de domingo, o TSE forneceu explicações divergentes para o problema. De início, o ministro Luiz Roberto Barroso disse que a lentidão tinha sido causada por uma falha em um dos núcleos dos processadores da máquina. Também aventou a hipótese do atraso estar ligado a um aumento das medidas de segurança adotadas pelo tribunal, que chegou a ser alvo de uma tentativa de ataques hacker na manhã deste domingo, dia 15/11. Houve um atraso na totalização dos resultados por força de um problema técnico que foi exatamente o seguinte: um dos núcleos dos processadores do supercomputador que processa a totalização falhou. Foi preciso repará-lo, disse ele na noite de domingo 15/11. Já na tarde desta segunda-feira, dia 16/11,
o TSE passou a culpar a pandemia do novo coronavírus pela lentidão. Segundo o secretário Giuseppe Junino, o avanço da doença atrasou a entrega do equipamento de março para agosto, impedindo que o equipamento fosse preparado corretamente. De acordo com Janino, apenas 2 dos 5 testes previstos foram feitos no equipamento, já com as configurações de software para uso da eleição. Os outros 3 testes foram realizados antes em outros equipamentos. O efeito prático disso é que o supercomputador demorou para aprender como contabilizar um grande volume de votos em um prazo tão curto, o que fez com que a contagem ficasse lenta, até mesmo travasse em alguns momentos. Em entrevista a jornalista na tarde desta segunda-feira, dia 16/11, Barroso disse ainda: o tribunal cometeu um erro de diagnóstico ao atribuir a falha de um problema em um dos núcleos do supercomputador. Barroso voltou a minimizar os problemas enfrentados pelo TSE na noite de domingo. Ele frisou o fato de que os resultados das eleições estão corretos e são confiáveis, apesar da demora para serem liberados. Abre aspas. O único impacto deste problema foi o atraso um pouco menos de 3 horas na divulgação dos resultados, que foi feita ainda na noite do próprio dia da eleição. Poucos países no mundo conseguem realizar esta façanha. Fecha aspas, disse o ministro. Apuração centralizada em Brasília. Estas eleições foram as primeiras em que as totalizações, isto é, a contagem dos votos, foi centralizada em Brasília. Até então, tarefa cabia ao Tribunal Regional Eleitoral, TREs, dos estados, inclusive em eleições gerais. A única disputa cuja totalização era feita em Brasília era a de presidente da República. Todos os outros ocorriam nos estados. Inicialmente, Barroso disse não ter simpatia pela mudança. Depois voltou atrás e defendeu a centralização em Brasília, que seria uma recomendação da própria Polícia Federal para aumentar a segurança do pleito. Abre aspas, do ministro Barroso. A centralização no TSE, que na entrevista coletiva anterior eu observei que não tinha simpatia, foi uma recomendação da Polícia Federal, em nome de ser maior segurança na totalização. Foi decisão técnica decorrente de uma recomendação da Polícia Federal, embora tenha dito anteriormente que não tinha simpatia pela medida. Eu também a teria tomado se tivesse sido sob minha gestão, porque era a recomendação técnica de um relatório minucioso da Polícia Federal, disse o presidente do TSE. Fecha aspas. Instabilidade e ataque hacker. Além da lentidão na apuração da Justiça Eleitoral, também enfrentou outros problemas relacionados à tecnologia da informação durante as eleições municipais deste ano. O aplicativo de celular e-Título ficou instável durante o dia e esteve indisponível para pessoas que tentaram usar a ferramenta para justificar o voto, por exemplo. Abre aspas. Desculpe, algo saiu errado com sua solicitação. Podemos
pedimos a gentileza de tentar acessar esse serviço dentro de alguns minutos. Caso o problema persista, verifique conexão com a internet, dizia a mensagem de erro do aplicativo. Finalmente, o atraso na apuração se refletiu na liberdade dos dados no repositório do TSE. Ainda são disponibilizados os dados completos das eleições. Nesse caso, as informações só começaram a ser liberadas por volta das 14 horas desta segunda-feira, dia 16/11. Durante o domingo, o tribunal também foi alvo de um ataque hacker do tipo DOS, no qual um grande número de tentativas de acesso são feitas simultaneamente com o objetivo de derrubar um determinado site ou serviço. O ataque, entretanto, foi debelado pelo TSE com a ajuda da empresa de telefonia. Segundo a área de tecnologia do TSE, chegou a ocorrer 436 mil tentativas de conexão por segundo no sistema da Corte, disparadas do Brasil, dos Estados Unidos e da Nova Zelândia. Em outra ação, o grupo vazou na manhã de domingo, dia 15/11, dados antigos que tinham sido roubados do tribunal, de modo a fazer parecer que o sistema de justiça eleitoral tinha sido corrompido no dia da eleição, o que não ocorreu. Ao mesmo tempo em que esses dados foram vazados, milícias digitais entraram imediatamente em ação tentando desacreditar o sistema. Há suspeitas de articulação de grupos extremistas que se empenham em desacreditar as instituições, disse Barroso nesta segunda-feira. Bom, vimos aqui a reportagem, né? Agora vamos às opiniões, né? Será mesmo que tudo que está nessa reportagem é verdade? Eu não quero desacreditar a instituição do TSE, né? Mas, como todo mundo já sabe, a urna eletrônica, por não haver uma maneira de fazer uma aferição física, o único comprovante físico que se tem após a eleição é o relatório de urna, que é impresso, né? Mas ele dá uma totalização de todos os votos em cada candidato e no total da urna, né? Esses votos já foram processados dentro da urna, né? Não há, né, como conferir se dentro da urna houve algum tipo de processamento indevido. Também, né, durante a transmissão desses dados, né, algum hacker pode, né, entrar de alguma maneira lá e modificar o dado em sua transição, pois não há uma totalização, como não houve esse ano uma totalização no Tribunal Regional Eleitoral. Então, quando esse dado é aberto lá no Tribunal Superior Eleitoral, ele pode já no meio do caminho ter sido modificado. E fica a dúvida, a pergunta que não quer calar: será que a democracia está segura? Vamos a um segundo assunto, que é o segundo turno em Porto Alegre, né? Vimos em Porto Alegre que vamos ter um segundo turno com Sebastião Melo com 31,1%, né? E a comunista Contumaz com 29%. Gente, o que aconteceu em Porto Alegre? Era para ter liquidado essa fatura no primeiro turno, né? Não era para ter havido segundo turno aqui em Porto Alegre, né? Estamos arriscando seriamente que Porto Alegre seja administrado por uma comunista, por um partido comunista,
E o pior ainda, que por trás desse partido comunista tem o PT, que é o vice, né? E a gente já sabe como é que vai andar a banda. Nós temos que dia 29, no segundo turno, né, mostrar que Porto Alegre é uma cidade democrática, é uma cidade de direita, é uma cidade conservadora, gaúcha, e votar em Sebastião Melo. Tudo bem, todo mundo diz, mas Sebastião Melo não é gaúcho, ele vem de outro estado. Tudo bem, como ele mesmo disse, ele adotou a cidade o adotou, né? Mas nós temos como opção ele, né? Nós não podemos deixar essa comunista contumaz tomar conta da cidade, né? Vamos para um terceiro assunto, né? Que o que a gente viu que faltou nessa eleição, fazendo uma análise política da eleição, né, foi partido forte, né? Houve uma pulverização da direita, né? A esquerda também tinha vários partidos, mas eram menos. E os partidos mais fortes, como o PT, PCB e PCdoB, né, e PDT, né, e os tucanos, eles tomaram a frente. Então, esses partidos grandes, sim, conseguiram eleger um bom número de vereadores. Já a direita, né, elegeu poucos vereadores. Por quê? Porque tinham N partidos de direita, isso não é ruim, mas numa eleição onde a eleição para vereador não tem coligação, né, que foi uma jogada da esquerda através do Tribunal Superior Eleitoral muito bem feita, né, que foi uma jogada onde tiraram a coligação dos candidatos a vereador, só podia fazer coligação no candidato a majoritário, ou seja, o prefeito, né? Tu só conseguiria eleger um vereador se, além do número de votos necessários para eleger o vereador, tu tivesse um número de legenda grande, né? O percentual do partido grande, né? Então, aquele partido que tinha um vereador que fizesse muitos votos, ele puxaria o segundo da lista mais votado e o terceiro da lista mais votado, e eles fariam 2, 3, 4 cadeiras, né? Já aquele partido pequeno, que mesmo tendo um vereador muito bem votado, se ele não tivesse entre a sua lista total um número X de votos, ele não colocaria aquele vereador, né? Porque o quociente eleitoral é feito da seguinte maneira, essa questão dos partidos. Pega-se o número de cadeiras da Câmara de Vereadores, divide-se pelo número de votos válidos, né, e vai ter um número X. Esse número X é o número que o partido tem que alcançar para botar um vereador, né? Embora o vereador dele tenha mais que um número mínimo de votos para se eleger, se o partido dele não alcançar esse número X para ter uma cadeira na Câmara, o vereador não entra. Então teve muito vereador aí de direita que gastou, não usou o fundo eleitoral, se esforçou e não foi para a Câmara, embora tenha tido mais que o número necessário de votos para se eleger, né? Então nós precisamos sim, para 2022, de um partido forte de direita, muito forte, né? E para 2024, novamente nas eleições municipais, também, né? Então eu deixo aqui, né, o meu pedido a você que é de direita, né, que é filiado em algum partido pequeno, né, não menosprezando nenhum partido pequeno, mas se desfilie, né, e apoie o Aliança pelo Brasil, que é o partido do nosso presidente, é um partido que
que vai já surgir como um gigante, né? Para tal, você deve entrar no www.aliançapelobrasil.com.br, Alianca pelo Brasil, www.aliancapelobrasil.com.br, tudo junto, em minúsculo, né? Entre lá, preencha aquela ficha de apoiamento, vai abrir uma ficha de apoiamento pronta já com seus dados, né? Você vai preencher ali, depois quando você clicar, ela vai preencher e vai lhe dar uma ficha de apoiamento pronta, né? Imprima, vá num cartório, depois de já ter pedido a desfiliação no partido, ali também tem todo o processo de desfiliação, como é que se faz. Imprima, vá num cartório, reconheça a assinatura, né? E se tiver na sua cidade, ali na página diz se tem ou não, já um representante do Aliança pelo Brasil, né, vai e entregue em mãos esse apoiamento. Se não, poste pelo correio, pode botar dentro do envelope e mandar, mas não bote do lado de fora do envelope Aliança pelo Brasil, bote só a caixa postal e como se fosse assim, caixa postal número tal, que ali tem a caixa postal, né, para, não sei, pode botar para mim, Fabiano, ou para João, Pedro, Maria, né, do lado de fora do envelope. Por quê? Porque se sabe que tem muito esquerdista trabalhando no correio, que quando pega um envelope escrito Aliança pelo Brasil, simplesmente separa, descarta, né, e não acaba não chegando aonde tem que chegar, né? Então bota ali a caixa postal, né, e qualquer coisa do lado de fora do envelope que não identifique e mande, né, para o seu apoiamento chegar, poder ser lançado pelo Aliança pelo Brasil no sistema do Tribunal Superior Eleitoral e assim fazer o número mínimo aquele de apoiadores para a fundação de um partido, que já era para ter esse número e mais do que esse número com o tempo todo que está ocorrendo. Mas, como eu disse, estão acontecendo N coisas que estão dificultando essa empreitada, né? Pessoas que fazem o seu apoiamento e, por um motivo ou por outro, se esqueceram que são filiados em algum partido, daí chega lá, não entra no sistema do Tribunal Superior Eleitoral, então verifique se você não é filiado em nenhum partido, se você não lembra, entre no site do Superior Tribunal Eleitoral, bote lá o número do seu título e pergunte a sua situação eleitoral. Ali vai sair se você é filiado ou não em algum partido. Se for, faça a desfiliação no mínimo 24 horas antes, né? Leve a sua desfiliação carimbada pelo partido como aceita. Leve uma cópia, faça em 3 vias. Uma você entrega no partido, o partido carimba que você está desfiliado. Essa que você carimbou, né, você pede para eles carimbarem nas 2 vias restantes, né? Uma dessas vias carimbadas, você vai no cartório eleitoral e entrega para ser entregue ao juiz, para ser certificado que você está desfiliado no partido, e peça que o cartório eleitoral também dê o recebido. Mediante essa cópia que você ficou, que é a terceira via, com os 2 carimbos você está desfiliado, né? A partir daquele momento você está desfiliado. Mas é bom esperar 24 horas, ir ali no site do Tribunal Superior Eleitoral, tirar a sua condição eleitoral, né? E daí ali vai aparecer não filiado a nenhum partido. Daí sim, faça seu apoiamento que você terá certeza que ele entrará, né? Outro assunto, último assunto de hoje, uma coisa que me deixou extremamente revoltado, né, foi que na manhã do dia 17, no dia de hoje, você vai ter o nosso vídeo ao meio-dia do dia 18, né? Na manhã do dia 17, por volta das 11 horas da manhã, né, o
a Polícia Federal bateu na casa, né, do jornalista Oswaldo Eustáquio, né, e o levou detido novamente, né. No mandato de prisão diz, né, que Oswaldo Eustáquio teria desobedecido, né, uma medida cautelar imposta, né, na sua primeira prisão pelo inquérito aquele das fake news, como é que eles dizem, é o inquérito do fim do mundo, né, que chamam, que é antidemocráticas, né, atos antidemocráticos, né, que proibia ele de sair de Brasília sem avisar, né, e parece que ele saiu, né, e também por ele ter feito alguns comentários nas redes sociais. Parece que ele também não poderia, queriam dar um cala-boca nele, né? Como dar um cala-boca num jornalista, né? Que inclusive o ministro Alexandre de Moraes, né? O ministro Xande, né? O categoriza como blogueiro. Não, ele não é blogueiro, ele é jornalista formado e registrado, né? Ele foi preso, né? Deve estar lá até agora, né? No seu Twitter, que eu vou reproduzir aqui do lado, né? Está que a sua assessoria de imprensa colocou que naquele horário ele estava sendo preso. Isso é revoltante, né? Revoltante, porque eu sou professor de história, cientista político, né? E eu faço o meu canal, que é um canal de opinião e entretenimento, né? Expondo a minha opinião, né, quanto a fatos políticos, né, econômicos, históricos que acontecem no Brasil e no mundo. Eu não sou jornalista, né? Então imagina um jornalista formado, registrado, que tem o direito de exercer a sua profissão livremente, né, ser tolhido disso, né? Porque da sua primeira prisão, quando ele saiu, disseram que ele não poderia trabalhar, né? Porque não poderia fazer comentários nas redes sociais, né? Ele foi quase proibido como um hacker, porque o hacker, quando é preso, ele fica proibido de acessar qualquer equipamento eletrônico, né? O Oswaldo Eustáquio também, ele foi proibido de acessar as redes sociais e dar a sua opinião jornalística sobre alguns assuntos. Ele foi proibido de sair do estado, sair da cidade de Brasília, né, sem avisar antes. Eu não sei se ele saiu sem avisar ou não, eu sei que ele saiu porque ele realizou, a gente vê aí que ele realizou ele foi a São Paulo, né, e até foi por causa disso, eu acho que ele, né, por causa do Boulos, né, que ele mostrou lá que estava sendo desviado, verba, dinheiro. Tem na rede aí, você acha, bota Oswaldo Eustáquio, você acha na página dele do Twitter, né, e na página dele do YouTube você acha as reportagens, né? Isso aí ele estava proibido de fazer, né? Ele é um repórter, um jornalista, né? Então isso nos revolta muito, né? Porque além de ser um inquérito inconstitucional, né, que vários jornalistas não sabem, o advogado não tem vistas ao processo, né? Eles estão sendo tolhidos, presos, sem uma justificativa lógica, né? Eu não posso dizer legal porque eu não sou advogado, mas sem uma justificativa lógica, né? Então, esse era o nosso último assunto, né? Pedimos novamente a você, se não é inscrito no nosso canal, não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixe o seu joinha patriótico e opressor, né? Acione o sininho para ser avisado dos vídeos que são postados ao meio-dia, né? E deixe seu comentário se você gostou desse vídeo ou não, que eu respondo a todos, né? Pedimos a Deus Todo-Poderoso, Pai Celestial, que ilumine e guarde a todos nós, cidadãos e cidadãs desse Brasil,
né, nos dando, em primeiro lugar, muita saúde, muita paz e muita serenidade. Que assim seja. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.